E hoje nós vamos falar sobre o gatilho oculto que faz sua marca ser lembrada e desejada. Ser aquela pessoa, aquela profissional que quando falarem do seu nicho, da sua área, todo mundo vai lembrar exatamente de você. Seria muito bom, né? Você acha que você já está nesse lugar? Qual que é o ponto aqui, né? Se a gente tá nesse lugar de trabalhar para ser uma marca lembrada e desejada, a gente precisa trabalhar certos gatilhos para a gente ser o que a gente chama de marca memorável, tá? Então a memorabilidade é justamente esse lugar onde você faz com que as pessoas sempre lembrem de você enquanto uma marca. E aí vale ressaltar que você, profissional, ainda que venda serviço, você é uma marca neste grande mercado. Como assim? Você é uma marca, não tem outra palavra. Você passa a se colocar para o mercado de trabalho, você passa a ser uma marca porque a gente escolhe marca, certo? Se você vai numa entrevista de emprego, por exemplo, você está sendo escolhido tal qual um produto é escolhido no mercado. Então você é uma marca. E é importante você saber disso, tá? E aí, se você está me vendo ou ouvindo pela primeira vez, muito prazer, eu sou Janile Rodrigues, neurocientista de marcas pessoais, e faço você se posicionar de uma forma que você se torne a referência no seu nicho, a maior da sua cidade, e consiga ser muito bem paga pelo serviço que você vende principalmente, tá? E aí, eu preciso trazer aqui para vocês, né, pra gente começar aqui nosso insight do dia, que existem muitas pessoas que elas não conseguem ser lembradas justamente. E aí tem outras que não precisam se esforçar para ser lembrada. Vocês já repararam isso? Que tem gente que parece que não faz quase que esforço nenhum e está sendo sempre lembrada. E outras pessoas, mesmo sendo excelentes, somem da mente do cliente segundos depois. E aí você pode até fazer essa reflexão com você mesmo. Marcas que você lembra, profissionais que você se lembra. Às vezes você foi até no médico, por exemplo, 6 meses atrás, você não lembra do nome do médico. E tem outros médicos que você foi há mais de um ano e você lembra do nome do médico. Então, são pontos que é justamente esse gatilho oculto que eu vou trazer aqui para vocês, que faz com que a gente lembre dos profissionais. Ou a gente descarte esses profissionais, que o cérebro vai descartar, não vai ficar na mente com aquela pessoa. E justamente hoje eu vou te mostrar qual é esse gatilho e como você pode ativar esse gatilho no seu posicionamento. O cérebro humano só vai lembrar daquilo que vai causar emoção, daquilo que vai causar contraste e daquilo que vai gerar uma boa experiência. E esse, na verdade, é o grande mix que gera um gatilho oculto na nossa memória. Porque o que a gente precisa ser lembrado, desejada, é ser memorável. Se eu digo que é para ser memorável, eu preciso, na verdade, o quê? Ficar na memória. E a nossa memória, para a gente conseguir, na verdade, o nosso cérebro, para conseguir fazer com que essa memória seja uma memória que perdure, ou seja, que seja memorável, de fato, precisa ter essa combinação dos 3 pontos. De ter, de fato, um impacto emocional, tem que ter coerência aí no que você está trazendo, e sentir essa assinatura própria. Quando essas 3 coisas se alinham, a marca vai virar um estímulo de recompensa. E é onde o cliente começa a desejar a compra. Tudo que vira estímulo de recompensa, a gente, enquanto ser humano, sente que a gente precisa adquirir aquilo, a gente precisa estar com aquilo, a gente precisa fazer aquilo. Então esse é o grande ponto da gente conseguir alinhar para ter uma marca memorável, que é desejada e lembrada, certo? Se você não sente que você está nesse lugar ainda, às vezes não é exatamente porque você tem, de repente, um conteúdo ruim. Não é porque necessariamente sua apresentação pessoal é ruim. Às vezes é assim também, tá? Às vezes você entrar aí no seu perfil, tá tudo bagunçado, sua imagem tá uma bosta, e aí no fim não vai para lugar nenhum, né? Às vezes é isso sim. Mas muitas vezes você é esquecido porque essa combinação dos 3 pontos que eu trouxe aqui para vocês que geram o gatilho é neutro. Não é uma coisa que marca, é uma coisa que é facilmente esquecível. E não é o oposto, né? Não é memorável. E se você não é memorável, não teve nada para ativar, para tocar em mim, a ponto de eu lembrar de você daqui a um ano, naturalmente eu vou esquecer de você. Eu não vai ficar na minha mente, não vou lembrar do seu nome. Às vezes até lembro do seu atendimento, de algo que teve legal, mas às vezes não lembro do seu nome. Então esse também é um ponto muito complexo de você conviver enquanto marca pessoal.
Porque quando você não ativa esse gatilho oculto, você acaba sendo vista, mas não é lembrada. Lembro do serviço, às vezes lembro do espaço, lembro do lugar, mas eu não lembro de você. Às vezes o cliente vai engajar com você nas redes, principalmente, até visitar seu espaço, mas não vai comprar. É aquele famoso tô dando só uma olhadinha. Você, de certa forma, provavelmente atrai pessoas aleatórias que não tem nada a ver com o seu perfil, que não tem nada a ver com as pessoas que você gostaria de atender. Querendo ou não, seu posicionamento fica raso, você fica com uma coisa muito branda, muito superficial, que acaba não atendendo muito bem aí a galera, ou se destacando no mercado como uma grande profissional que você deveria ser. Muitas vezes a sua narrativa não cria de fato uma imagem mental, ou seja, eu não consigo me visualizar no pós-atendimento com você. Fica uma coisa ali rasa também, tipo, você fala, mas eu não consigo entender, eu não consigo imaginar como aquilo vai mudar a minha vida. Ou melhor, como você vai mudar a minha vida. E provavelmente a sua energia também não está criando impacto. Sabe aquela coisa meio molenga assim, que tanto faz, tanto fez, não senti nada. E já tem outras pessoas que você fala, nossa, que mulher forte, mulher empoderada. Nossa, como ela tem uma vibe diferente, uma energia diferente, como tem um negócio nela, né? E aí quando você não tem isso, você vira mais uma no mercado, mesmo que você seja excelente. E por isso eu falo para vocês tanto dessa importância de agir. Coloque em prática, você já está sabendo o que fazer, está me ouvindo trazer aqui os insights, corre para executar depois, vai fazer uma análise aí no teu negócio, vai ver o que está ruim, que está fazendo você ser esquecida, que o cliente não volta. Olha para dentro do seu negócio, faz essa reflexão, tá? E aí como é que você pode, inclusive, ativar o gatilho oculto, né? Primeiro a questão da emoção intencional. Você tem que agir com intencionalidade. A gente, enquanto ser humano, só lembra daquilo que faz a gente sentir fortes emoções. Então, se eu sinto segurança, inspiração, clareza, confiança, impacto, se eu me identifico com você em algum aspecto, provavelmente eu vou lembrar de você depois. Se eu não sinto isso, se eu saio neutra do atendimento contigo, eu vou descartar. Não vai ter nada para eu memorizar. E isso, gente, não é aquele negócio de você atender a pessoa e ficar conversando sem parar, não, tá? Às vezes até depende do cliente. Mas é muito mais sobre o impacto emocional que você tem ali. Às vezes é a sua forma de atender. Por exemplo, quando eu fazia muita maquiagem, o pessoal elogiava muito que quase não sentia meu pincel na pele. Então, às vezes é um jeito de fazer uma coisa no seu espaço que vai ter, sei lá, um cheiro diferente. Então você tem que viajar aí para ver o que você pode trazer de impacto emocional também. E claro, né, quando a gente está fazendo acompanhamento aqui com os meus mentorados, a gente consegue desenhar isso para ver dentro desse negócio da pessoa e da essência da pessoa o que pode gerar esse impacto emocional. O segundo é o contraste, que é o quê? O que te diferencia do mercado? Como é que você vai ser lembrada? Fazendo algo que as pessoas não estão fazendo. Concorda? Quando alguém faz algo diferente do que todo mundo está fazendo, essa pessoa naturalmente chama atenção. Então, quando ela chama atenção, eu vejo que é um diferencial, isso cria contraste. Isso faz com que eu enxergue essa pessoa como uma profissional diferente. Do tipo, nossa, eu acho que ela vai me ajudar. Então, gera um desejo, gera um estímulo a mais. E aí, como é que você tem essa questão de se diferenciar? Ter uma opinião mais própria das coisas, trazer ali sua essência mesmo, uma estética marcante, então uma apresentação pessoal que seja marcante, um feed diferente, um espaço de atendimento diferente, uma energia própria sua, suas opiniões também, né, que são os valores ali apresentados, devem ser muito claros e consistentes para aquilo que você está trazendo. E o terceiro ponto, que é a sua assinatura. Como é que você coloca essa assinatura? Coisas que são só suas. Então pode ser uma frase que só você use, um visual que combinados todo mundo olhe e saiba que é você. Às vezes é até uma peça de roupa, ou um batom que você utiliza, ou um livro que você está sempre mostrando. Então tem que ser algo que vai ser a sua assinatura, ou seja, aquela identidade que quando olharem vão sempre lembrar de você.
tá? Então você precisa ter esses 3 pontos aqui alinhados para fazer sentido aí do seu negócio e você conseguir se tornar uma marca lembrada e desejada. Porque o cliente, ele não vai lembrar de quem está entregando mais. Nossa, eu já vi vários profissionais que na ideia de tentar satisfazer mais o cliente, normalmente o padrão de sessão é 50 minutos, a pessoa ficava 1h30, porque achava que isso ia fazer o cliente sentir mais, o cliente ser mais impactado. E não é isso. Às vezes você consegue transformar a vida de uma pessoa em 5 minutos. Então é muito mais sobre o que você faz o cliente sentir do que o que você, de fato, o tempo que você leva ali no atendimento. E aí quando o cliente te lembra de você, ele começa a te desejar sempre. E inclusive vai te indicando para várias outras pessoas, né? Então, no fim das contas, essa memória é o primeiro passo do desejo. E o desejo é o primeiro passo para você ter um posicionamento premium, que é esse posicionamento de alto valor, que faz você ser a número 1 do seu mercado, a número 1 da sua cidade, a número 1 da sua área. Então, o que eu trago para vocês aqui é justamente isso. A sua marca não precisa só ser bonita. A estética é importante sim, mas ela precisa gerar impacto, ela precisa ser sentida, tem que despertar o emocional. E quando você cria essa emoção, você tem esse contraste, você tem essa assinatura, você vai ser muito mais memorável, desejada, e tudo que você traz ali deixa de ser mais um no mercado. E aí o que acontece? Você se torna uma experiência. Você não é mais só a prestadora de serviço comum que vai me atender aqui, eu vou para casa e vou sentir os efeitos do seu atendimento. Eu vou viver uma experiência. Eu vou, além de sentir os efeitos do seu serviço realmente em mim, na minha pele, sei lá, no meu espaço, né, que depende do serviço que você tenha, no meu corpo às vezes, eu vou ficar com aquilo na cabeça, o quanto aquilo me tocou, aquilo me transformou, tá? Então é sobre esse ponto de gerar essa emoção. E quero finalizar esse insight de hoje com uma pergunta. Será que sua marca hoje é sentida? Ela gera emoção? Ou ela é só consumida? Será que hoje você tem alguma assinatura? Algo que é só seu e que quando as pessoas olhem, elas lembram de você? Ou será que tudo na sua marca parece mais uma no mercado? Comenta aqui embaixo, quero saber sua resposta.